A verdadeira história da ressurreição de Cristo, como você nunca ouviu. E aí eu quero que você olhe para cima agora e entre na cidade comigo. Isso mesmo. As portas da cidade se abrem e nós estamos vendo uma rua de ouro. Estão vendo a rua de ouro? Completamente de ouro. Que vai em direção ao gigantesco trono e templo de Deus. Um templo tão grande que cabem 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de querubins e serafins lá dentro. O detalhe é que cada um tem cerca de 5 metros e meio de altura. Pense no tamanho desse templo. E lá dentro está o trono de Deus. E aí, a imagem que nos aparece é um dos príncipes do céu. Aliás, o príncipe abaixo do trono de Deus, o príncipe Gabriel, com as suas vestimentas adornadas de ouro, joias e pérolas e pedras preciosas, como é a vestimenta dos serafins e dos querubins. Uma tiara real sobre a cabeça, o cabelo amarrado, né? E com a roupa de príncipe, as calças, as botas douradas, os detalhes de ouro, um arco-íris vivo andando, que a sua glória incide sobre as pedras preciosas e forma um arco-íris em volta dele. Suas asas estão recolhidas, a capa vai até o chão e de forma majestosa este poderoso anjo vai em direção ao trono de Deus. Ele recebe um chamado, estava cumprindo alguma tarefa em algum lugar do universo, recebeu o chamado e prontamente atendeu, e vai em direção ao trono de Deus, subindo as escadarias do templo. Quando ele entra na sala real, ele vê o trono, e quando ele vê o trono, ele vê alguém assentado no trono, cuja glória é inacessível. Do trono saem relâmpagos e trovões, parece que tudo está incandescendo, tudo está pegando fogo. Ele vê relâmpagos atravessando e passando diante do trono de Deus. Ele olha aqueles relâmpagos se movendo na velocidade da luz. Não são relâmpagos, levantando a mão direita, aqueles relâmpagos diminuem a velocidade, são os serafins, os guardiões do trono, com as 6 asas. Quando ele levanta a mão, os serafins param, 2 de um lado do trono, 2 do outro, em forma majestosa estacionam, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 cobrem o corpo, e clamam fazendo o templo tremer, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E o universo de Deus responde: Amém. Gabriel se curva diante de Deus e diz: Senhor, estou criando a cena para você entender, coisa de roteirista. E ao se curvar diante de Deus, ele diz: Senhor, ouvi sua voz e vim o mais rápido possível. Em que posso te servir, meu rei? E aí do trono sai a voz de Deus dizendo ao seu príncipe: Gabriel, chegou a hora. Olha, fazia 33 anos que ele estava esperando essa ordem. Chegou a hora de vir buscar o comandante. Chegou a hora de descer para tirar Jesus da sepultura. Gabriel, chegou a hora. Um sorriso atravessa o rosto do anjo de um lado do outro, os olhos como chama de fogo, as vestimentas brilhando como um relâmpago, toda a majestade de Deus repousava sobre ele. Ele sorriu e disse: Sim, Senhor, com licença. Levanta-se da presença de Deus, afasta-se reverentemente, vira as costas. Quando ele vira as costas para sair da presença do trono de Deus, a armadura celestial começa a revestir seu corpo. Ele vai descendo as escadarias do templo. O capacete fecha o rosto, os olhos brilham, a capa balança, as asas se abrem. Numa explosão sai ele do santuário, voando, atravessando a barreira do som. Os anjos olham, os anjos que estão do lado de fora do templo olham para ele, olhando para a direita e esquerda. Ele diz: preparem-se. Os anjos de Deus começam a correr em direção, a armadura vai cobrindo o corpo deles, as asas se abrem, voam os serafins ao lado do trono. Senhor, Deus diz: podem ir.
As asas. Gabriel diz: abram os portais. As 12 portas da cidade se abrem. Os guardiões das portas abrem. O universo. Eles mergulham no espaço. Os olhos deles contemplam as centenas de milhares de bilhões de galáxias, procurando a nossa galáxia, a galáxia Via Láctea. Encontram. Quando encontram, aceleram. Centenas deles estão descendo com armaduras, as espadas, os escudos, os arcos. Ao entrar na nossa galáxia Via Láctea, desviam das estrelas, dos sóis, luas e planetas, e encontram o sistema solar, passam pelo Sol, encontram a Lua, passam por Mercúrio, Marte, Sergipe. Muito quente aqui, gente. Muito quente. Encontram a Lua, encontram a Terra. Enquanto isso, soldados romanos não estão sabendo de nada. Estão ali sentados, espada na mão, espadas encostadas, alguns afiando a espada, outros jogando joguinhos de azar, estão ali quietos, alguns estão cochilando. Quando de repente o soldado que está afiando a espada olha para o chão, um vento começa a soprar, as árvores começam a deitar, de repente aquele vento, um soldado olha para o outro e um diz: estou com um mau pressentimento. Aí o outro olha para o lado: ah, tá com medinho, é? Ele disse: não é isso, estou sentindo uma coisa ruim. Você não está sentindo? Eu estou sentindo fome, estou aqui o tempo todo, não comi nada até agora. Os cavalos começam a ficar irritados, começam a puxar as cordas. Aí o que estava afiando a espada: parece que não sou só eu que estou sentindo alguma coisa. Começaram a empinar. O centurião olhou: levantem-se. Eles levantaram: peguem as armas. Espada, escudo, lança, colocaram o capacete, apertaram. Escudo romano. Fecharam o escudo em cima, na frente, as lanças baixaram. Acendam as tochas. Arqueiros, acenderam as flechas. Atirem nas árvores. Os cavalos arrebentaram as cordas e saíram correndo. Ficaram sem cavalos. As espadas. O que estava afiando a espada: eu falei. Aí o do lado: rapaz, tem que se benzer, mano. Aí os centuriões pegaram as tochas, no meio da mata ali, no jardim. Tem alguém aí? Os arqueiros com as flechas. Ninguém. Silêncio total. Centurião: baixem as armas. Baixaram os escudos. Permaneçam em formação. De repente, do lado de fora da terra, o anjo desce numa velocidade indescritível. A velocidade do seu voo sacode a terra em forte comoção. Quando atravessa a atmosfera, explode. Aquela explosão ilumina a atmosfera todinha. Fogo para todo lado. O chão treme. O selo romano. Eles olham para trás. O selo quebrando. Eles olham. Quando eles olham para cima, um gigante de quase 6 metros cai como um relâmpago, explodindo à frente dos soldados. As aves.
o vácuo levanta a superfície da terra, explode o selo romano, e o vento de suas asas arremessa os soldados contra o muro e contra a pedra, contra as árvores. Espadas voam, lanças, escudos, capacetes, nenhum fica em pé. Cai no chão, enquanto ele levanta, ao redor, labaredas de fogo, dele sai relâmpagos, a espada. Os soldados ainda estão no chão, olhando aquilo, desesperados. Um soldado vai pegar a espada, o outro segura e diz: não pega. Eles olham para cima, a atmosfera incandescendo de seres resplandecentes. Leste, sul, norte, oeste de Jerusalém. Explosões. Os guerreiros de Deus que caem a quilômetros de distância vêm correndo. Outros com canhões. A mira nos romanos, esquadrinhando eles. Armas que eles nunca viram. Era uma tecnologia superior a deles. Eram seres inteligentes, gigantescos, enormes, poderosos, refletindo luz, glória, majestade, força e poder. O exército do Deus de Israel. Os soldados, diz a Bíblia em Mateus 28, ficaram em pânico, espavoridos, apavorados, ninguém se mexe. Gabriel, quando percebe que as hostes de Satanás fugiram à sua presença, os anjos vieram revestidos de armadura não por causa dos romanos. Um anjo de Deus seria capaz de destruir os romanos num piscar de olhos. E as armas dos romanos não poderiam nem sequer arranhar a sagrada armadura deles. Mas eles vieram porque sabiam que Satanás enviaria um exército de demônios para impedir a ressurreição de Jesus. Porque se com Moisés o inimigo já contestou sua ressurreição, imagine com Jesus. Mas diante do príncipe da vida, a morte bate em retirada. E agora quando os anjos Gabriel percebe que Satanás não está mais ali com seus anjos, ele diz aos anjos: guardem as armas. E eles guardam as armas. Os capacetes, as asas que estão abertas se recolhem, as capas caem no chão, os cabelos pendem por cima do ombro. Gabriel se aproxima da sepultura. Os romanos olhando, assustados, aquele gigante pega a pedra como se ela não fosse nada, olha para dentro da sepultura. Os outros anjos dizem: ele está aí, príncipe? Ele diz: sim, está. Afastem-se. Todos se afastam, com voz forte como um leão, rugindo como um leão, fazendo com que a terra e os mundos ouçam. Diz ele: Jesus, levanta, porque teu Pai te chama. O silêncio paira no universo inteiro, na terra. À distância, Satanás observa a cena, os anjos dele também. Os romanos olham para dentro da sepultura, os anjos de Deus olham para dentro da sepultura, o universo todo observando aquela cena, quando de repente, num piscar de olhos, um vívido clarão explode de dentro da sepultura. Relâmpagos e trovões saem lá de dentro. E uma glória mais forte do que a luz dos anjos sai. Quando aquela luz incide sobre os anjos, os serafins, reconhecendo a intensidade da energia, imediatamente abrem as 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem o corpo. Eles sabem que aquela luz é do Rei da Glória. E imediatamente Gabriel ordena: ajoelhem-se. E quando ele diz ajoelhem-se, Jesus sai da sepultura. Os cabelos estão brancos como a neve, os olhos incandescendo como brasas de fogo, as vestimentas brilhando como um relâmpago. Dos furos de sua mão saem raios de luz. Quando coloca a mão sobre a sepultura, os romanos olham aquele que há tão pouco tempo havia espancado, agora ressurreto, glorificado, a imagem e semelhança de Deus, a sua natureza divina irrompe, e quando ele vê os guerreiros do céu se curvando diante dele, ele sai da sepultura. Gabriel diz: seja bem-vindo, meu Senhor. E Cristo diz, olhando aos romanos, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Imediatamente os romanos desmaiam. Jesus é recepcionado por seus anjos.
E agora, passado um período de sua ressurreição, ele precisa voltar a Deus.